Olá pessoal, retomando aqui as nossas aulas, vamos dar continuidade à aula de número 4. A aula de número 4 tratou das espécies de tributos, as espécies tributárias conforme o planejamento lá do bloco 1 das nossas atividades. Dentro desse cenário, de forma introdutória, a gente tem que destacar que hoje, atualmente, a gente tem 5 espécies tributárias. Isso foi reconhecido a partir da Constituição Federal de 1988. No período de publicação lá do CTN, nós tínhamos uma outra divisão, que inclusive é a que consta lá no artigo 5º do Código Tributário Nacional. Todavia, agora, a partir da vigência da Constituição de 88, ocorreu a inclusão de mais 2 espécies, conforme a gente vai tratar aqui no nosso material. A previsão lá na Constituição está no artigo 145, das mesmas 3 espécies que estão no CTN, no artigo 5º, os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Ocorre que a Constituição Federal de 1988 trouxe a previsão ainda de mais 2 espécies ao longo do seu texto, Então, isso precisa ser considerado e o STF já pacificou este entendimento, dizendo que efetivamente sim, hoje nós temos 5 espécies, além daquelas previstas lá no CTN, na sua versão original, se inclui o empréstimo compulsório e as contribuições sociais, certo? Então vamos tratar agora a respeito da primeira espécie, que são os impostos, que de certa forma é onde o Estado utiliza desta espécie para realizar a sua função fiscal, a maior parte da arrecadação em aspecto tributário se dá através dos impostos, e eles têm previsão lá no artigo 16 do CTN, que diz que imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independentemente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. O que é importante a gente destacar em relação aos impostos? Os impostos, o fato gerador dele se dá em razão de uma atividade do próprio contribuinte. É ele que faz alguma coisa conforme está previsto na legislação. É ele que realiza algum fato que foi previsto na lei como incidência desse imposto. Ou seja, é o contribuinte que ofere renda, é o contribuinte que tem um imóvel, é o contribuinte que exerce alguma atividade empresarial, então é em razão dele, da sua atividade, que vai se dar a cobrança desse imposto. Em contrapartida, o próprio artigo 16 fala que isso vai se dar independentemente de qualquer atividade estatal em relação a esse contribuinte. Por isso que eu disse que os impostos é onde se realiza a maior arrecadação de cunho fiscal do Estado, porque o Estado vai arrecadar esses recursos através das inúmeras espécies de impostos que estão previstos na legislação, e com esses recursos ele vai posteriormente exercer as suas atividades junto à população, Com esses recursos financeiros ele vai custear inúmeras atividades que são elementares do nosso dia a dia na nossa sociedade. Outra questão que é importante também, a Constituição Federal de 1988 destacou quais são as competências tributárias de cada ente federado, como nós vamos ver na sequência em outra aula, Então isso vamos tratar mais para frente. E aí essas competências elas estão especificamente definidas, ou seja, não é possível um ente interferir na competência de outro aqui, conforme a previsão expressa do CTN e também da Constituição Federal. Outra classificação em relação aos impostos que é interessante a gente destacar, que nós temos impostos diretos e impostos indiretos, Os impostos diretos, eles incidem diretamente sobre a pessoa que deu ensejo ao fato oponível. Temos aí o imposto de renda, o IPTU, o IPVA. Em relação aos impostos indiretos, o ônus repercute numa terceira pessoa. E aí o nosso principal exemplo é o ICMS. Outra divisão que nós temos também são os impostos reais e os impostos pessoais. Os impostos pessoais, a gente tem como exemplo o imposto de renda, incide sobre a pessoa, enquanto que os impostos reais incidem sobre um bem especificamente. Pode ser aí o exemplo do IPVA. Depois os impostos fiscais e os extras
fiscais também previstos aí no nosso texto constitucional. A exemplo de fiscais, nós temos aqueles onde o Estado efetivamente arrecada recursos para desenvolver as suas atividades posteriormente, e em relação aos extras fiscais, são aqueles que o Estado utiliza para regular muitas vezes outras questões, como é o caso da própria economia. A última classificação, impostos progressivos, proporcionais e seletivos, né? Alíquotas progressivas vão ser colocadas em cada uma dessas espécies, ou uma única alíquota sobre uma base tributal variável, que é o exemplo do ICMS, ou ainda a questão da seletividade, que vai estar relacionada à questão da capacidade contributiva, ou seja, nós vamos selecionar aqueles bens, aquelas atividades que são essenciais aí para a população e aplicar este princípio da seletividade. Outras questões importantes a respeito dos impostos, via de regra, como eu falei antes, eles não têm vinculação a uma atividade específica. Agora, o texto constitucional determinou algumas vinculações que estão lá no artigo 167, né, que a gente tem os exemplos de saúde e também de educação. A questão da capacidade contributiva também é importante a gente destacar no artigo 145 da Constituição. E fechando aí esse bloco, a gente tem para colocar que a questão, havendo viabilidade, a pessoalidade ela é obrigatória, ou seja, sempre que possível, dependendo do tipo de imposto, claro, né, e do que em relação a que atividade vai se dar essa cobrança, o legislador ele deve levar em conta a pessoalidade, as condições pessoais daquele sujeito, como é o caso lá do imposto de renda, né? São as condições pessoais daquela pessoa que ofere renda, e não o aspecto real do que é tributado, que aí é uma outra classificação, certo? Nós encerramos esse bloco agora e na sequência vamos dar continuidade às taxas, que é a nossa segunda espécie tributária. Pessoal, em relação às taxas, aqui a análise é completamente diferente, porque enquanto nos impostos quem realiza o fato é o contribuinte, aqui nas taxas quem realiza o fato é o Estado, né? Então coloquei ali para vocês um conceito do professor Luciano Amaro que define o seguinte: o fato gerador da taxa não é um fato do contribuinte, mas um fato do Estado. O Estado exerce determinada atividade e por isso cobra a taxa da pessoa a quem aproveita aquela atividade. E aí é importante a gente distinguir que em relação aos impostos nós vamos ter a delimitação lá no texto constitucional de cada ente que é responsável por cada espécie tributária de imposto prevista. Aqui em relação à taxa, a competência ela é comum, porque tanto União como Estado, como município ou como Distrito Federal podem estar realizando aquela atividade e aí cobrando aquela taxa. Claro que nós temos que observar dentro das competências de União, Estado, Distrito Federal e município qual desses entes que é competente para realizar aquele serviço, obviamente, certo? O artigo 145 da Constituição Federal nos traz aí as possibilidades de cobrança, então, deste tributo. Diz o seguinte: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Inciso 2º, taxas em razão do exercício de poder de polícia ou, é uma segunda modalidade, pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Então, lá no artigo 77 do CTN, a gente tem aí outra previsão importante. As taxas cobradas aí pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito das suas respectivas atribuições, tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, exatamente como está lá no texto constitucional, ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou
posto à sua disposição. Ou seja, o legislador constitucional se apropriou deste conceito que já existia lá no CTN e alçou ele ao texto constitucional. Na sequência, no CTN, nós vamos ter no artigo 78 a taxa de polícia ou de fiscalização, né? Um conceito lá do direito administrativo, mas que para nós aqui no direito tributário é extremamente relevante. Então diz o seguinte: considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática do ato ou abstenção de fato. E por aí vai, em razão, especialmente, do interesse público em vários aspectos. Aí nós temos o exemplo da taxa de polícia ou de fiscalização. Eu trouxe alguns tipos de taxa que são muito comuns ali para vocês observarem, né? O alvará, a fiscalização de anúncios, fiscalização ambiental, de serviços de cartório, né? São algumas modalidades que foram sendo criadas a partir desta previsão aí, tanto do CTN como da Constituição Federal. Aí depois nós temos um questionamento a ser feito. O artigo fala em exercício regular do poder de polícia. Por muito tempo, o STF entendeu que para haver a cobrança dessa taxa de polícia era necessário este efetivo exercício de poder de polícia, ou seja, que a administração pública fosse frequentemente lá realizar essa atividade de fiscalização, esse exercício de poder de polícia. Todavia, né, coloquei esse julgado de 93, atualmente o STF tem um entendimento que se a administração pública tiver o órgão habilitado a fazer esse exercício desse poder de polícia, é possível que ele mesmo, sem ir anualmente lá fazer essa fiscalização, ele possa seguir cobrando essa taxa, né? De certa forma, eu coloquei ali, seria uma atividade presumida. É esse o entendimento. Existindo o órgão, é possível a cobrança da taxa de polícia por parte ou do município, ou do estado, do Distrito Federal ou da União, tá certo? Depois nós vamos ter a taxa de serviço ou de utilização. E isso está lá no artigo 79 do CTN, né? Utilizados pelo contribuinte. E aí nós temos a letra A, efetivamente, quando por ele usufruídos a qualquer título, ou potencialmente, quando sendo de utilização compulsória, ou seja, obrigatória, sejam postos à disposição pelo Estado, né, pela administração pública, mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento, ou seja, aqui há o destaque que tem que estar em efetivo funcionamento, ou seja, não é possível que a administração não tenha o serviço e cobre pela sua utilização, né? Não realize efetivamente esse serviço. A taxa de polícia eu acabei de falar, é possível, mesmo que não ocorra a fiscalização anual, semestral, é possível que o Estado cobre. Aqui na taxa de serviço não, né? A letra B é bem incidente ali em afirmar em efetivo funcionamento. Depois, mais um critério também que é necessário, que esse serviço seja específico, quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas. E o inciso terceiro, que eles sejam divisíveis quando suscetíveis de utilização separadamente por parte de cada um dos usuários, ou seja, aqui o sujeito, né, que vai recolher essa taxa, ele tem que ver o Estado desenvolvendo, realizando esse serviço diretamente para ele, e o Estado tem que ser capaz de identificar exatamente quem é este contribuinte, ou seja, não poderia ser uma atividade, um serviço que é posto à disposição de toda a coletividade, de todo o município, por exemplo, né, como serviço de iluminação pública, né, uma grande polêmica aí em relação a essa espécie, porque lá na iluminação pública eu não sei quem são efetivamente essas pessoas, eu não tenho como dividir. Podem ser os moradores do município, podem ser visitantes, podem ser turistas, enfim, eu não consigo identificar quem é a pessoa aí que recebeu esta prestação por parte do Estado. Então, eu coloquei ali para vocês, em relação ao serviço público, um conceito: toda e qualquer atividade prestacional realizada pelo Estado ou também por quem fizer as suas vezes
para satisfazer de modo concreto e de forma direta necessidades coletivas. Então, a taxa somente poderá ser cobrada se ocorrer a prestação de um serviço público específico, individualizado e divisível, tá ok? Coloquei aí alguns exemplos na nossa parte final de serviços públicos gerais que eu não tenho como submeter a cobrança de taxas, porque eu não consigo identificar, Os exemplos aí, por exemplo, segurança pública, eu não consigo identificar quem são as pessoas, quem são os contribuintes que se utilizam da segurança pública. A segurança pública, ela é utilizada por toda a população de um modo geral, Não tem como identificar. Podem ser os moradores aí do município, podem ser os visitantes, podem ser pessoas que foram no fórum participar de uma audiência, enfim, eu não tenho como mensurar, Então, fica impossível a cobrança via taxa. Este serviço de segurança pública, hoje ele é custeado com os impostos, porque lá eu tenho uma arrecadação que não é vinculada a nenhuma atividade específica. Então, o Estado recolhe, esses valores junto à população, sempre que ocorrer o fato gerador lá do imposto, e com esses recursos ele vai custear esse tipo de atividade, que não podem ser custeadas através de taxa. Da mesma situação, a limpeza pública. E aqui é um destaque, porque existem alguns municípios que têm uma taxa de coleta de lixo, e aí de lixo de imóveis específicos. Nesse caso, essa localidade que tiver esse tipo de serviço, que eu consigo identificar quem é o usuário daquela coleta, qual é o bairro, qual são os imóveis que estão sendo servidos por essa coleta de lixo, aí é possível. Agora, a limpeza pública, de um modo geral, que é uma atividade municipal, eu não tenho como fazer a cobrança também através de taxas, da mesma forma que a iluminação pública e o asfaltamento, Também uma atividade de âmbito municipal aí muitas vezes, certo? Então, encerramos por aqui esse segundo bloco e na sequência vamos aí prosseguir. Muito obrigada!